Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando essas lives. E hoje nós vamos ter a continuidade dos slides que nós já estamos trabalhando, né, há algumas semanas. E, bom, sem muitas delongas, vou projetar aqui a tela para vocês, para a gente poder dar continuidade. Está aqui os nossos slides, nós já estamos trabalhando com ele já, acho que há umas 2 semaninhas, é o conteúdo bimestral. Nós vimos o conceito geral dos direitos humanos, são direitos universais, ou seja, eles englobam todas as pessoas humanas da face da Terra, independente de classe, cor, credo e origens, etc. Eles são direitos inerentes à pessoa humana e entendidos como fundamental, a base, o alicerce para o conceito de humanidade que existe em torno de toda e qualquer pessoa. Nós vimos também aqui os princípios básicos, né? Todos nascem livres, somos iguais, direitos à vida, liberdade, etc. e tal. Alguns direitos um pouco mais específicos, né? Direito de ir e vir, a informação verdadeira, nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de tortura e por aí vai. E agora, finalmente, nós vamos ver um pouquinho do histórico desses direitos humanos, né? Como que eles surgiram, como que eles se organizaram e foram caminhando aí ao longo do tempo. A trajetória dos direitos humanos, ela é antiga, tá? Ela, por mais que ela seja já atribuída, assim, vamos dizer, um prelúdio dos direitos humanos seja atribuído à França, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá com a Revolução Francesa, na verdade ela é mais antiga. Encontra-se escritos relatados de, se não me engano, antes de Cristo, de civilizações que já buscavam um conjunto de princípios, de valores, de direitos ligados às pessoas das sociedades, para que elas estivessem niveladas, organizadas. Então, isso já é um germe, né? Já é ali um protótipo dos direitos humanos, que já surge muito antigamente, lá antes de Cristo. Nós tivemos o Cilindro de Ciro, e várias outras iniciativas de governantes e civilizações. E tudo isso foi evoluindo conforme o tempo. Só que durante muito tempo, a história da humanidade ela ficou meio que estagnada. Nós tivemos a era medieval, que pouco ou quase nada se produziu no campo social e até mesmo no campo filosófico ou intelectual, porque tudo era controlado pela Igreja Católica. Depois nós tivemos aí o surgimento dos Estados Nacionais, do Renascimento e a famosa Era da Modernidade, com o surgimento dos primeiros avanços científicos, tecnológicos, Revolução Industrial e por aí vai. Então, a humanidade ela começa a ganhar uma nova guinada a partir da Idade Moderna, né, final do século XV, e ela vai sofrer gigantescas transformações no século XIX. Revolução Industrial, um século antes aí, né, na transição do século XIX, do século XVIII para o século XIX, perdão, nós temos a Revolução Francesa, que modifica as bases estruturais políticas das sociedades da época, serve de inspiração para várias sociedades. E isso vai se caminhando até nós chegarmos, finalmente, à culminância da criação dos direitos humanos. Bom, sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, França, 1789, né? Essa é a primeira declaração moderna sobre o que seriam os direitos humanos. Foi escrita durante a Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada no contexto de uma rebelião contra o poder absoluto do rei, o absolutismo, e pelo fim dos privilégios do clero e da aristocracia, a famosa nobreza. Era o fim do absolutismo e o início da democracia liberal. Então, a Revolução Francesa marca exatamente isso, o fim do antigo regime de governo, o absolutismo, né, apoiado nas bases do clero, da alta casta religiosa, e também da aristocracia, a alta nobreza que controlava tudo e todos. A declaração teve um propósito universalizante, restrito, logicamente, à França, mas universalizante, ou seja, de servir a toda a humanidade, seriam direitos universais.
por mais que ela tivesse esse princípio universalizante e tal, de enxergar qualquer pessoa como igual e etc., ainda assim ela ficou inicialmente restrita à França e depois ela começou a servir de inspiração para outras tantas nações. O Brasil não é diferente disso. E anunciou direitos civis do homem. Quando diz do homem, está falando da questão da humanidade, do ser humano, tá? É uma maneira de generalizar apenas, sem distinção de nacionalidade, raça, credo, etnia ou gênero. Porém, ainda existiam restrições de raça, credo, etnia ou gênero. Era um primeiro passo, talvez, para o que viesse a se tornar os direitos humanos, né? Por exemplo, mulheres não podiam votar na época. E demorou a se conquistar o voto feminino, né, o sufrágio feminino. Então, foram engatinhando aos poucos até entender, de fato, esse conceito de universalizante, sem distinção de nacionalidade, raça, credo, etnia, etc., e por aí vai. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento muito importante para o fortalecimento da liberdade dos indivíduos, preocupando-se em defendê-los contra as arbitrariedades praticadas pelo Estado e dos abusos dos agentes públicos. Ou seja, essa declaração ela nivelou os poderes, ela colocou ali um cabresto, um freio nesses poderes, impedindo, não totalmente, evidentemente, mas criando impedimentos para esses abusos de poder cometidos contra a população, contra os cidadãos. O documento deu também forte impulso ao constitucionalismo, com a implantação dos princípios liberal-democráticos na estruturação jurídico-política dos Estados. Então, já foi um primeiro passo para o que nós temos hoje de democracias liberais ao longo do mundo. Além disso, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de fonte de inspiração para outras que vieram posteriormente, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948. O que é a ONU? Né? Seguinte, apesar da evolução dos direitos sociais, a partir daí da Revolução Francesa, né, que se viu um marco na história política da sociedade moderna, o século XX ele também foi marcado por grandes eventos. Por exemplo, violações sistemáticas e sem precedentes dos direitos humanos, como as duas grandes guerras. Professor, mas como é que você está falando em direitos humanos se os direitos humanos foram criados após a Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial? Porque o conceito de direitos humanos, por mais que eles tenham sido organizados, pensados a partir do final da Segunda Guerra Mundial, entende-se que eles sempre existiram. E que erros passados foram, sim, violações absurdas dos direitos humanos, independente se eles já existiram, se eles já existiam ou não. O grande exemplo, né, a nível mundial, é o genocídio nazista, né, provocado pelos nazistas contra, principalmente os judeus, que é onde se tem ali mais notícias e mais ibope, mas também contra ciganos, homossexuais, deficientes físicos e intelectuais, pessoas que não eram apoiadoras nazistas e por aí vai. O genocídio nazista e a período da Segunda Guerra Mundial levaram à criação da ONU, Organização das Nações Unidas, na busca da paz duradoura entre os povos e os estados. Então, o saldo da Segunda Guerra Mundial foi tão negativo, tão medonho, tão nefasto para a humanidade, que as principais nações da época, né, logo ali no final de 1940, no final da década de 40, se resolveram criar uma organização dessas Nações Unidas para a busca ininterrupta da paz, uma paz duradoura entre os povos e os estados do mundo todo. Ou seja, o objetivo inicial da ONU, primeiramente, principalmente, era evitar uma nova guerra mundial. Logo depois da criação da ONU, quando o mundo ainda sentia os efeitos nefastos do conflito global, a Declaração Universal dos Direitos Humanos começou a ser pensada. Ela finalmente foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e proclamada em 10 de dezembro de 1948. O documento
afirma a universalidade dos direitos e a igualdade entre todos os seres humanos. A declaração passou a ser uma referência na proteção e no respeito dos direitos humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. A Declaração Universal dos Direitos Humanos passou a ser fundamental para todos os países e povos. Logo, foi reconhecida como documento universal e gerou muitos reflexos. Perdão. O documento ganhou um caráter recomendatório para o reconhecimento de todos os direitos humanos, a saber, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais, culturais de todos os povos. O que significa esse caráter recomendatório? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem um caráter obrigatório para quem adota ela. Ela possui um caráter recomendatório, que preferencialmente aplica-se para todo o planeta Terra. Porém, tem nações que não fazem parte da ONU, tem nações que, mesmo fazendo parte da ONU, não concordam com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, possuem ali ressalvas, etc. E tem nações que participam da ONU, aderem aos direitos humanos e não cumprem os direitos humanos. O Brasil é um ótimo exemplo disso. Mas possui apenas um caráter recomendatório, ou seja, por exemplo, se a gente for analisar a situação carcerária do país, nós vamos ver que as situações das penitenciárias, aliás, a nível mundial, não cumprem com recomendações de direitos humanos. Pô, lá vem o professor falando em direitos dos bandidos. Não, senhores e senhoras. A grande questão é que a população carcerária cresce vertiginosamente e apenas produzir novas cadeias não resolve a questão do crime, né? A origem da criminalidade não é resolvida com a criação de cadeias. O que serve, então, as cadeias? Verdadeiros amontoados humanos, verdadeiros depósitos de pessoas indesejáveis, com comportamentos talvez não bem aceitos pela sociedade. Isso contraria, sim, os direitos humanos. Primeiro, porque aquelas pessoas continuam sendo pessoas humanas. Segundo, porque não resolve o problema, piora o problema. Então, um país como o Brasil, que contraria alguns preceitos e princípios dos direitos humanos. O que vai acontecer com o Brasil? Pouco ou quase nada. Porque, como possui apenas um caráter recomendatório, a ONU não tem condição de chegar aqui para o Brasil e implementar uma multa, por exemplo, falando, você descumpriu com aquela cláusula dos direitos humanos, está aqui uma multa. Vai ter que pagar fiança de alguma coisa. Não existe isso. Mas o que acontece é que um país que sistematicamente descumpra com os direitos humanos, concordando com eles, fazendo parte da cúpula da ONU, como, por exemplo, o Brasil faz, isso faz com que manche a imagem a nível internacional do Brasil. Outro exemplo. Desde o ano passado, quando nós tivemos aí a posse do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, o Brasil começou sistematicamente a praticar e a ter uma maior liberdade de prática de algumas coisas que antes eram um pouco mais condenadas e condenáveis pelos antecessores presidenciais. Por exemplo, o uso excessivo de determinados agrotóxicos, a questão do desmatamento e das queimadas na Amazônia, e vários outros fatores, né? Então, você queimar o ecossistema, prejudicar o ecossistema, investir em agrotóxicos que são comprovadamente cancerígenos e fazem mal para a saúde, isso atenta diretamente e indiretamente também contra os direitos de toda e qualquer pessoa. Primeiramente, do país em questão. Segundo, de todo o mundo. Por exemplo, as queimadas na Amazônia, os efeitos delas são sentidos mundialmente. Um alimento que aqui no Brasil é regado com agrotóxicos que são proibidos mundialmente, e esses alimentos vão ser exportados, é sinal de que esses agrotóxicos vão ser levados para outros países. O que fez? Fez com que a imagem do Brasil ficasse manchada. Algumas práticas do governo Bolsonaro. E nós perdemos, por exemplo, alguns investidores. Nós perdemos aí uma boa relação diplomática com alguns países.
que deixaram de comprar nossos alimentos, que quebraram contratos, que deixaram de investir no âmbito de ciência, pesquisa e preservação do meio ambiente, por conta desse caráter recomendatório. Não somos punidos, mas acabamos por perder algumas facilidades e acordos diplomáticos nisso. A Declaração de 1948 inspirou as constituições de diversas nações a incluírem entre os seus direitos aqueles que são os direitos fundamentais. Após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, os direitos passaram a fazer referência aos sujeitos a serem protegidos e aos grupos sociais específicos. Em consequência disso, passamos a ter dezenas de declarações ou convenções sobre os direitos humanos. Entre outras, merecem destaque. Primeiro, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 1965, contexto da descolonização das antigas nações coloniais africanas, o texto condena diferenças de raças e evoca a prática da igualdade entre estados e pessoas. Documento produzido em Nova York pelas Nações Unidas. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 79. O texto examina o que consiste discriminação à mulher e convoca os estados participantes a adotar medidas que a previnam. A Convenção sobre os Direitos da Criança, em 89, o texto sacramenta as definições de criança do ponto de vista jurídico em plano internacional. Aponta as obrigações da família e do Estado em relação a esses indivíduos, dotados de características especiais ou também de vulnerabilidades. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2007, texto que versa sobre a promoção, proteção e garantia do desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos por parte das pessoas com qualquer tipo de deficiência. O que significa tudo isso que eu acabei de ler? Que o conceito de direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos deu vazão para o surgimento de vários outros estudos direcionados a grupos específicos. Por exemplo, a questão da discriminação racial, direitos da mulher, direitos da criança, direitos das pessoas com deficiência. Pense, não é porque a pessoa é uma cadeirante que ela deixa de ser um ser humano, não é porque ela é mulher que ela deixa de ser um ser humano, ou criança também. Então, criou-se o conceito de humanidade e foi-se estudar ela em casos específicos. Existem casos que precisam de direitos mais específicos, de garantias mais específicas, ou de uma luta mais incisiva, porque são casos, são pessoas, são grupos sociais mais vulneráveis do que outros. Conquistas recentes que nós tivemos aqui no caso do Brasil, né? Com a redemocratização, a partir do fim da ditadura militar de 1964, setores sociais e sujeitos muitas vezes negligenciados passaram a ocupar mais espaço e exercer o direito de se manifestar. De 1988 em diante, a sociedade civil brasileira começou a se articular em ONGs e outras associações com o intuito de representar grupos marginalizados dentro da sociedade devido aos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos e religiosos. Até então, até a nova Constituição de 1988, que nós vamos ver daqui a pouco, não se tinha uma liberdade de associação, nem que fosse uma ONG, uma organização não governamental. A ditadura militar, vocês já estudaram, tanto comigo quanto em outras disciplinas, vocês sabem que houve um controle muito rígido por parte dos direitos civis e dos direitos políticos. Alguns direitos, inclusive, foram 100% cassados. Então, nós tivemos um estado de exceção durante 21 anos, na qual se tinha ali uma democracia aparente apenas, né, para inglês ver, e aqui dentro do Brasil, o pau comia solto, principalmente para quem não era apoiador do regime militar. Realizaram conferências e formaram comitês de modo a sistematizar o processo de democracia. Formalizaram demandas reais do povo para os governos que culminaram em conquistas de direitos e políticas afirmativas. Por exemplo, políticas afirmativas, a política de cotas. Tanto cotas raciais quanto as sociais. Na verdade, as cotas raciais, elas existem dentro das cotas sociais. Por exemplo, vocês que estão em idade de vestibular, alguns estão provavelmente estudando para Enem, vestibulares, etc.
Só o fato de vocês serem alunos de escola pública já lhes garante cotas, direito a cotas referentes a ensino público, que são as cotas sociais ou referente à renda. Dentro dessas cotas sociais, existe o parâmetro das cotas raciais, que se aplica tanto para indígenas quanto para negros. O que consiste isso? A cota nada mais é do que uma porcentagem de vagas da faculdade ou do curso específico reservado para aquele grupo que se enquadra na cota. Pô, então se eu sou aluno de escola pública, eu já estou dentro da faculdade? Não, jamais. Por quê? Você vai ter que prestar o mesmo vestibular que o cara que é de escola particular. Nossa, então se eu sou preto, eu já estou dentro da faculdade? Também não, queridão. Você vai ter que prestar o mesmo vestibular que o cara branco da escola particular. O que acontece é o seguinte: você tem uma porcentagem de vagas reservadas para um grupo de pessoas. Se você passa no vestibular, você vai competir diretamente com as pessoas daquela vaga. Então, são vagas para não cotistas e vagas para cotistas. Por que isso, professor? Oh, isso aqui é absurdo, isso só piora a situação. Na verdade, não. O nome disso e a justificativa dessas políticas afirmativas, políticas sociais afirmativas, são para reparar historicamente desigualdades sociais no nosso país. Por exemplo, quem de vocês faz cursinho particular, que está buscando outros cursos, veio de escola particular e está agora na escola pública, sabe do que eu estou falando. A diferença é gritante, a diferença é abismal entre o nível de investimento e também de qualidade de ensino da escola particular para a escola pública. Não que a escola pública seja um lixo, eu sou professor de escola pública, né? Mas nós temos muito menos investimento, qualidade de material, pessoas remuneradas, infraestrutura, tudo isso faz diferença, uma completa diferença. Então, as cotas existem para reparar ou nivelar, criar condições de equidade para essa competição chamada vestibular. E o mesmo vale para as populações negras. Por quê? Porque, estatisticamente falando, o Brasil ele é majoritariamente negro e mestiço, porém, a grande maioria dessa população negra brasileira se situa em linhas de pobreza. Ou seja, está diretamente ligado à questão classe social e cor também. Então todo preto é favelado, é pobre? Não. E todo branco é rico? Também não. Existem brancos pobres, existem negros ricos, é evidente que sim. Mas a grande maioria da população rica, de fato, classe média para classe alta, é uma população embranquecida. E a grande maioria da população da classe média para baixa é uma população mais negra. Basta revisar historicamente as raízes da formação social do Estado brasileiro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Cidadã. A Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, refletiu inúmeras lutas, conquistas e mobilizações sociais pela democracia e justiça social. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 88 e é a mais democrática de toda a nossa história. E ó, que a gente teve Constituição pra caralho, hein? A Carta ampliou os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos. Consagrou esses direitos para todos, contemplando as chamadas minorias, incluindo índios e também quilombolas. Antes, índios e quilombolas eram considerados incapazes, pessoas que são vulneráveis, mas também não possuem direitos. Ou seja, é como se fosse os copos de leite, sabe? Que a gente exclui, ou a gente chama para jogar bola só para dar time, mas põe ele no cantinho para ele não atrapalhar o resto do jogo. Então, isso é discriminação e segregação. Também consagrou incontáveis direitos com cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas imutáveis, cláusulas que não podem ser mudadas. Por exemplo,
a questão das eleições no Brasil e a maneira como elas se organizam. Para você poder mudar uma cláusula pétrea, é um processo muito longo, e a depender da cláusula em si, você não muda, a menos que você rasgue a Constituição e faça uma nova. Inovou nos direitos sociais como um capítulo bastante abrangente e avançado, e também nas garantias, além de criar instrumentos de tutela coletiva e de proteção ao cidadão. Ela foi a consagração do regime democrático. A Constituição Brasileira de 88 significa enorme avanço conceitual e jurídico para a promoção dos direitos humanos. Foi a partir dela que outras medidas e instâncias oficiais tiveram garantias para a consolidação dos direitos humanos. Principais destaques dessa nossa Constituição. Em 1990, nós tivemos a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, englobando também o Estatuto do Idoso, anos depois. Nesse estatuto está ali delimitado todo o conceito de infância, pré-adolescência, adolescência e juventude, e todos os direitos e obrigações, os famosos deveres, que envolvem as crianças e os que são responsáveis por elas, bem como também os idosos. Por que crianças e idosos? Porque crianças e idosos são tidas como populações vulneráveis e às vezes também como incapazes de tomar decisão autônoma, sozinha, como um adulto funcional. Um idoso, porque já está muito velho, pode ter algum problema de saúde que comprometa o seu raciocínio e julgamento, e a criança, porque entende que ela ainda não está na maioridade para tomar decisões. Algumas decisões, talvez, outras, não tem jeito. Em 97, nós tivemos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que depois foi transformada em Ministério dos Direitos Humanos. Em 2006, nós tivemos a famosa Lei Maria da Penha, um avanço lindo, necessário, tardio, inclusive, para a proteção das mulheres e também das crianças no que concerne à violência doméstica. Os direitos LGBTI no Brasil também avançaram muito, principalmente de 2008 para frente. Recentemente tivemos conquistas como o nome social, a questão do casamento homoafetivo e dentre várias outras coisas fantásticas. O Programa Nacional de Direitos Humanos, que era um programa para justamente incentivar a propagação dos direitos humanos, estudos e políticas públicas para que se avançasse cada vez mais a nível Brasil. Em 2013, nós tivemos a ampliação dos direitos do trabalhador doméstico e das trabalhadoras também. Que foi isso? Criou-se uma categoria de trabalho chamada de trabalhador doméstico para as famosas empregadas domésticas ou empregados domésticos, que antes não tinham direito a 13º, férias, recolhimento de FGTS, e agora passaram a ter. E pasme, um dos pouquíssimos parlamentares a votar contra essa lei foi o nosso, então, presidente, atualmente eleito. Bom, a partir daqui, nós já vamos ter alguns outros conceitos que eu prefiro tratar com vocês com um pouco mais de calma, para que nós não atropelemos, né? Atropelemos aí alguns conteúdos, alguns conceitos. Hoje não vai ter videozinho, eu acho que não tem necessidade. Os que eu tinha para indicar estão já no Classroom, vocês podem ter acesso. E acredito que por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, me chamem e a gente vai conversando. Beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.